Olá, meus amados, estamos juntos novamente, amém? Para meditarmos na palavra do Senhor. Para nossa meditação nesta hora, eu quero trazer 3 versículos que estão no texto do livro de Mateus, capítulo 26, que diz assim: o chefe dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas, que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e construí-lo em 3 dias. Amados, nós estamos nesta terra por declararmos cristãos. Cristão significa pequenos cristos, ou seja, testemunhas de Cristo nesta terra, para realmente fazermos a vontade de Deus, a vontade do Pai, assim como Jesus escolheu fazer a vontade do Pai. Eu não sei você, mas eu entendo que essa é a minha vida, esta é a minha condição nessa terra como cristão, amém? E o verdadeiro cristão, ele tem vivido perseguições diretas e indiretamente. E essas diretas, a gente vê pessoas, a gente sabe de pessoas que literalmente se levantam contra a nossa vida, contra o nosso testemunho. Mas eu estou falando isso dos verdadeiros cristãos. E talvez você esteja se deparando com essa realidade, talvez você esteja vivendo essa realidade. Preste atenção. O texto diz que os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um depoimento falso contra Jesus. Amados, o diabo tem várias formas de tentar buscar destruir a nossa vida, o nosso testemunho diante das pessoas, dos de fora e dos da casa do Senhor. Aqui foram várias autoridades, todo o sinédrio estava ali, maquinando, projetando, procurando encontrar formas de levantar falso testemunho, falsas acusações contra Jesus. É diferente na minha, na sua vida? Não. Nós enfrentamos isso o tempo todo. Até desconhecemos essa intensidade do diabo em fazer isso. Eu participo de um G100 na minha igreja. E há pouco tempo eu ouvi dizer que falaram a meu respeito. Talvez você esteja vivendo uma situação assim também. Há pouco tempo ouviu alguém dizer alguma coisa a teu respeito. Mesmo que o que tenha sido dito tenha sido passado, e foi passado, amados, nós precisamos entender uma coisa. A partir do momento que nós nos arrependemos diante de Deus, nós pedimos perdão. A palavra do Senhor diz que Deus nos perdoa e lança para trás das suas costas no mar do esquecimento e não se lembra mais. Mas não podemos esquecer que o diabo não se esquece e ele tem os seus na terra, até mesmo dentro da própria igreja, da casa do Senhor, para tentar trazer o seu passado que para Deus não existe mais. Levantar, então, falsos testemunhos, falsas acusações, falso no sentido daquilo que também nunca existiu. Às vezes, use de situações do seu passado e traz no presente algo que não existiu porque o seu passado foi passado. Tentaram fazer isso com Jesus, não vai tentar fazer com você, não vai tentar fazer comigo? Vai, amados, vai. E estão fazendo. Agora, nesse exato momento que você me assiste, ao redor do mundo, homens e mulheres de Deus estão sendo acusados falsamente. Missionários, evangelistas ao redor do mundo estão sendo acusados, nossos irmãos estão sendo acusados falsamente. Essas acusações para tentar destruir o cristão, destruir o testemunho, para que as pessoas não venham a Jesus. Estão tentando assim com você? Bem-aventurados nós somos, amém?
Deus te conhece? Claro que te conhece, como me conhece. Em tudo em nós, Deus vai na motivação do nosso coração. Não se preocupe com o que estão tentando fazer contra a sua vida. O importante é você saber quem você é em Cristo e como você está vivendo em Cristo. Eu estava agora, nesta manhã, orando e falando com Deus que me ajudasse a ser verdadeiramente um cristão, onde o mundo veja em mim Cristo. Falho, peco, o que me entristece. Gostaria de realmente ter 100% a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo, porque tudo começa na nossa mente. Mas, amados, eu estou lutando para viver isso. Aqui, autoridades e todas as pessoas que se encontravam ali no Sinédrio estavam procurando encontrar um falso testemunho contra Jesus. Talvez você esteja vivendo esse falso testemunho no meio da sua família. As pessoas estão falando mal de você. Não aceitam a sua vida cristã. Não aceitam a sua dedicação cristã. A sua entrega à palavra, ao reino, à justiça de Deus. Te acusam, levantam falso testemunho. Não te aceitam. Não gostam do que você vive, do que você faz em obediência à palavra. Estou te falando porque eu vivo isso, amados. Estou passando por lutas e tribulações, mas eu sei que Deus está comigo e Deus está me provando. E o diabo está tentando entrar nesta prova para fazer eu desistir, olhar para trás e deixar de testemunhar Cristo como cristão que sou. Talvez você esteja vivendo isso. Perseguições dentro da sua própria família, no meio dos seus, da sua parentela. Ele ainda diz assim, olha, mas nada encontraram. Olha, amados, aqueles que tentam trazer o seu passado, que não existe mais para Deus, se faz instrumento do diabo e vão ter que prestar conta para Deus. Não olhe para trás, não desista da sua caminhada, não desça da cruz. Permaneça com foco em Cristo, para que nada encontre. Porque aquilo que tentou manchar, ou que manchou no passado a sua vida, mesmo que você permitiu, mesmo que você escolheu, como já aconteceu comigo, para Deus foi apagado. E focando em Cristo, os seus olhos, Deus não vai permitir que o seu passado venha manchar o seu presente e o seu futuro. O cair do homem, o levantar é de Deus. Deus te levantou. Se você ainda se encontra caído, Deus está disposto a te levantar. Você só precisa olhar para Ele, você precisa crer que Ele te ama. Quando Jesus foi para a cruz, por nossos pecados, Ele sabíamos que mesmo reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós íamos ainda falhar. E talvez você se encontre nessa condição de ter falhado, de estar falhando, tá errando, mas volta-se para Ele de todo o coração, deixa Ele encontrar o seu coração com esse desejo ardente de se voltar para Ele, de se santificar, de viver separado para Ele, e Deus vai fazer a obra na tua vida, e ninguém vai encontrar nada que possa realmente impedir você de ser um verdadeiro cristão. Ainda que isso seja uma verdade, você não faça obra, o importante é você viver de forma agradável a Deus. Eu acredito que isso não vai acontecer. Deus é capaz, é poderoso para nos restaurar e nos colocar de volta à posição que Ele nos chamou. Ele é fiel para isso. Mas ainda que Deus não permitisse isso, mas você andar nessa terra com Deus, com Cristo e o Espírito Santo centralizado na tua vida, é o que é o mais importante. Porque o que conta não é aqui, é lá, onde vamos terminar a nossa vida, amém? E que seja com Cristo. Eles procuraram, mas nada encontraram. Embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Muitas, amados, não foram poucas. Aqui a Bíblia não diz a quantidade, mas muitas, é muitas. Muitas para mim pode ser 10, 100, 500, 1000, eu não sei. Ainda que se apresentem muitas testemunhas falsas contra você, o importante é quem você está em Cristo agora. E se você ainda não está em Cristo como você precisa estar,
por aquilo que você reconhece que Ele te chamou, ainda que você falhou ou esteja falhando agora. O importante é você voltar para Ele, volte-se para Ele. Porque Ele vai fazer a sua história continuar daquilo que está escrito a teu respeito. Porque foi Ele que escreveu, amém? Quando Ele escreveu a nossa história, você acha que Ele não sabia que nós íamos errar e falhar? Mas Ele continuou a nossa história e ela tem um final, e o nosso final é na eternidade. Não é aqui, mas aqui nós temos uma história a continuar. Amém? Então a Bíblia continua nos dizendo assim: finalmente se apresentaram duas testemunhas. Finalmente apresentaram duas testemunhas. Preste atenção a respeito dessas duas testemunhas. Olha o que elas disseram. Que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e construí-lo em 3 dias. Amados, preste atenção. A Bíblia não está falando que essas duas testemunhas foram falsas. Sabe por quê, amados? Porque elas falaram literalmente o que Cristo falou. Quando ele olhou para o templo a respeito do que foi comentado do templo, ele falou assim: olha, eu destruirei esse templo e em 3 dias reerguê-lo. Vou reerguê-lo. Mas Jesus estava falando de quem? Dele próprio. O verdadeiro templo. Cristo. Nossa habitação. Então a Bíblia diz que finalmente apresentaram duas testemunhas. Elas tentaram fazer disso algo falso, mas elas talvez desconheciam que o que elas estavam tentando testemunhar falsamente contra Jesus era verdade. Amados, Deus é fiel. Nós precisamos prestar atenção nos sinais, nós precisamos prestar atenção nos detalhes, nós precisamos ter a palavra revelada. Olha o que a Bíblia diz. Finalmente apresentaram duas testemunhas que disseram: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruir em 3 dias. Às vezes, você não percebe, não discerne. Mas tem pessoas que estão tentando te prejudicar, mas elas estão te beneficiando. Talvez você não veja aqui no plano físico, mas no mundo espiritual estão. E é uma coisa interessante, muitas vezes tem pessoas que estão tentando levantar falsos testemunhos de coisas que elas até desconhecem, mas estão falando verdades que estão sendo geradas no mundo espiritual em seu favor. Sabe por quê, amados? Se dizem o que realmente somos, sem desconhecer o que somos, mas ela é uma verdade, ainda que elas estão com a intenção errada, o que está sendo dito é verdade. E é a verdade que prevalece diante da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Finalmente apresentaram duas testemunhas que disseram: este homem disse, destruirei este santuário e reerguê-lo-ei em 3 dias. Elas falaram a verdade. Mas, enfim, o que essa mensagem nos mostra? O Sermão da Montanha diz para nós, quando Jesus disse assim, ó: bem-aventurado quando fores perseguido, caluniado e difamado pelo meu nome. Feliz somos, porque assim perseguiram os que foram antes de nós. Nós temos que nos sentir felizes, nós temos que nos agradar disso perante Deus. Às vezes perante o homem não conseguimos, mas o nosso coração precisa reconhecer diante de Deus. Somos felizes por isso acontecer em nossas vidas, amém? Então nesta hora, eu quero que você reflita. Não importa o que diz, não vai brigar, não vai discutir, não vai bater boca, não vai tentar provar a tua justiça, porque a tua justiça é como trapo de imundície. Não, entenda bem, volte para o Senhor, deixa Deus te justificar, deixa o Espírito Santo fazer a obra de revelação da sua pessoa, do seu caráter, por aquilo que você é em Cristo, amém? Isso é o que é o mais importante, que o Espírito Santo continue falando com você. O Espírito Santo continue mostrando para você e que você creia quem você é em Cristo. Quem Cristo te chamou para ser e você está sendo construído, está sendo edificado, está sendo transformado e moldado para ser nele, para esta obra. Porque a obra é grande, amados. O campo é branco, está pronto para ser ceifado e falta trabalhadores. E aqueles que verdadeiramente querem trabalhar na seara estão sendo perseguidos, estão sendo caluniados, estão sendo difamados, falsas testemunhas estão se levantando contra para tentar impedir que esses trabalhadores continuem sua obra.
Que Deus possa te abençoar, possa continuar me abençoando e abençoar todos os verdadeiros cristãos que estão na face da terra. Os irmãos que estão fora do país, que estão em outras nações pregando o evangelho e estão sendo caluniados, difamados. Que Deus guarde eles em fé, em força, capacitação para continuar a caminhada. Amém? Ainda que estejam encarcerados, ainda que estão sendo martirizados para tentar negar, mas que eles permaneçam com o testemunho. Amém? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e continue falando conosco através da sua palavra, pelo teu Filho e teu Espírito. Amém? Fique na paz do Senhor em nome de Jesus.